Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Nosso abraço também para quem está nos acompanhando através da internet e a todos os irmãos que estão presentes aqui. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Efésios, capítulo 5. Por ora, vamos ler apenas o verso 1. Efésios 5, verso 1. Acho que podemos recitar, né? Aqui está tão pequenininho o verso. Vamos lá, juntos? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém, queridos? Há pessoas que fazem imitação assim muito certinha, não é? Nem sei o termo certo aí, mas parece mesmo a pessoa falando, né? Ou fazendo alguma coisa. E nós temos muita gente que imita Silvio Santos, imita Ratinho, imita quem mais? Todo mundo, né? Todo mundo não, né? Também nem todo mundo, né? São os imitadores. E, de alguma forma, nós também, às vezes, sem perceber, imitamos pessoas, não é? Ou somos imitados em várias áreas, né? Então, há pessoas que são dignas de imitação e há outras que são indignas de imitação. Então, por exemplo, é muito comum filhos imitarem os pais. Quando você pensa, o filho está fazendo coisas que está vendo o pai fazer, a filha fazendo coisas que a mãe faz. E é interessante, faz direitinho, né? Tentando fazer exatamente o que os pais fazem, né? Quando a gente examina a história dos reis de Israel e Judá, é interessante, irmãos, como a Bíblia fala de imitação, né? E fulano fez igual o pai, né? Agiu, a maioria, infelizmente, né? Não seguiu os caminhos de Deus, não obedeceu a Deus, não seguiu a orientação do Senhor e imitou os pais em seus pecados, tá? Na sua rebeldia contra Deus. E é lamentável isso, né? Você vai ver isso na história dos reis do povo de Deus. Paulo diz que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, Deus é o nosso Pai e nós precisamos imitar o Senhor. E o apóstolo Paulo, em outra carta aos Coríntios, ele diz assim: sejam meus imitadores como filhos, como eu sou imitador de Cristo, tá? 1 Coríntios 11, 1, sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo. Então, a reflexão de hoje seria assim: eu tenho que olhar para mim mesmo, eu sou um imitador de Jesus? Eu estou imitando Jesus? Mas, pastor, é tão vasta, né, a situação, a vida, em que o apóstolo Paulo vai falar de 3 coisas aqui, que eu quero destacar, que tem outras, né, lógico, mas que nós precisamos ser imitadores de Cristo, tá? Deixa a Bíblia aberta aí, e o verso 2 ele já vai dizendo: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, eu preciso imitar a Cristo andando em amor. Imitar Jesus no seu amor.
Em outras traduções diz andar, né? E essa aqui, viver. Então, a ideia de andar e viver é assim, algo habitual, é o dia a dia, é naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, eu tenho que imitar a Cristo no meu andar diário, nos meus afazeres diários, nos meus relacionamentos diários, habitual, não é? Então, queridos, andar em amor é muito mais do que um mero sentimento, é uma demonstração. Andar em amor é prática, é ação. E é muito importante a gente entender isso, irmãos, porque se divulga hoje um amor muito diferente do amor que a Bíblia apresenta. Como a Bíblia descreve o amor, como Deus nos amou, como Cristo nos amou, tá? Então, a ideia é fazer do amor a principal regra da vida. Eu estou agindo em amor com determinada pessoa, no meu relacionamento, estou agindo como Jesus. E se você observar o versículo, né, e vivo em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós não somos pecadores agora, mas pecadores perdidos, sem salvação, sem esperança. Então veja bem, eu gosto você também gosta, certamente. Deus prova o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Olha só, prova de amor. É muito fácil falar que ama. Não é ruim declarar o amor. A Bíblia, irmãos, é uma declaração do amor de Deus. A Bíblia toda é uma carta de amor de Deus. Então, Deus está declarando, mas de uma forma prática, demonstração, né? Vocês conhecem a vida do profeta Oséias. Às vezes Deus pede algumas coisas, né, que não é fácil não, né, irmãos? Domingo de manhã eu vou falar um pouquinho sobre obediência, né? Então, ele se casou com uma mulher de prostituições, uma mulher que o traiu várias vezes. Irmãos, isso não é fácil não, queridos. E Oséias amou aquela mulher. Como era o nome dela, gente? Tem alguma coisa com chiclete. Gomer. É goma, né? Não é goma, não, é Gomer, né? Então, olha só. Ele amou aquela mulher até o fim, até o ponto dela ser vendida como escrava sexual. E a ideia que tem é que ele deu um lance maior para comprar a mulher, que estava entregue totalmente, né? Eu imagino a figura daquela mulher. Para quê, irmãos? Para demonstrar, olha só, demonstrar o amor de Deus ao seu povo. Como Deus nos ama, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa desobediência. Então a mensagem de Oséias era mostrar na prática, na vida dele, o amor de Deus. Então, queridos, é um amor prático, é um amor que demonstra, e aqui fala de um amor provado pelo sacrifício de Jesus. Provado pelo sacrifício.
Então, andar em amor, irmãos, é uma ação, é uma demonstração, é um sacrifício, não é? Então, a maior definição de amor, alguém já disse isso, eu não lembro quem foi, não está no dicionário. Está onde? No Calvário. Jesus morrendo na cruz por nós. Sacrifício. E quando você abre 1 Coríntios 13, você não vai ter definição de amor. Diz o que o amor faz e não faz, é prática do amor. Aquele é o capítulo do amor, né? O que o amor faz e o que o amor não faz. Como ele se comporta e não se comporta. Então, demonstração. Agora, eu tenho que trazer para mim, né, para a minha vida, nas minhas ações habituais, nos meus relacionamentos, como eu já disse, como é que tem sido? Eu estou espelhando o amor de Jesus na minha casa, entre os meus familiares, o amor de Jesus com meus amigos, o amor de Jesus com meus irmãos da igreja, o amor de Jesus com meus colegas de trabalho. Agora, tudo bem aí, agora vamos pensar um pouquinho numa situação mais difícil, porque é fácil amar quem te ama, é fácil amar a quem te faz bem, beleza, agora é fácil amar uma pessoa que fala mal de você? Uma pessoa que te persegue? Uma pessoa que te despreza, que te decepciona, que trai, como eu acabei de falar de Oséias, que fala mal por trás de você, que é hipócrita? Não é fácil não, queridos. Eu fico sempre lembrando de Jesus com Judas. Jesus sabia que Judas era o traidor, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que ele o amou até o fim. Até o fim. Esse é o amor de Jesus, independente de circunstâncias. Então, a minha reflexão hoje é a seguinte: eu estou amando como Jesus, eu estou imitando Jesus no seu amor, demonstrando amor a cada dia, nos meus relacionamentos, nas pessoas que eu convivo. A segunda coisa que nós vemos aqui, que Paulo fala, somos imitadores de Cristo, andando como filhos da luz. Verso 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são o quê? Luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então Paulo está fazendo um contraste aqui entre luz e trevas. É o mesmo contraste que ele faz aos Gálatas, né? Fruto do Espírito e obras da carne. Contraste. E ele escrevendo aqui aos Efésios, irmãos, havia, se você ver o contexto aqui, havia uma imoralidade muito gritante em Éfeso. E a deusa muito adorada, vocês lembram de quem é? Dos Efésios. Quem? De Ana dos Efésios. Que nem Afrodite de Corinto. Irmãos, o culto a essas deusas era prática, era perversão sexual, era imoralidades, orgias. E infelizmente muitas pessoas do povo de Deus estavam sendo atraídas
para aquele culto, para aquela adoração a essas deusas pagãs. Então, se você observar, não é? A partir do verso 3, Paulo vai citar vários pecados de imoralidade sexual, prostituição, não é? Todo tipo de impureza, todo tipo de imoralidade e orgia. Ele fala de cobiça e vai citando várias conversas indecentes, torpes, palavras vãs, tolas, né? Coisas sujas, gracejos obscenos, piadas imorais, mexericos, né? Mexeriqueiro. Por que mexeriqueiro, hein, irmãos? Você conhece essa palavra? Mexeriqueiro? Hã? É o quê? Quando você chupa uma tangerina ou uma mexerica, que a mexerica é diferente da tangerina, né? Todo mundo que está perto vai saber que você... Por quê? Por causa do cheiro. Tem gente que é assim, queridos. Que, ó, fica espalhando. É coisa séria isso, queridos. Né? Então, olha o que Paulo está dizendo. Paulo diz que os filhos da luz não podem ter esse tipo de prática. Porque ele diz assim, antes vocês tinham, por quê? Andavam nas trevas, mas agora vocês são luz. Então, todo tipo de prática que nós tínhamos antes, deixamos, acabou. Aquilo não faz parte mais da nossa vida, porque nós estamos na luz, e somos luzes. Vós sois a luz do mundo. Aquele que está em Cristo é luz, porque Jesus é luz. E a luz, ela purifica, ela ilumina, ela aquece, ela aponta a direção, ela avisa do perigo, ela produz vida. E a partir do verso 9 e 10, Paulo fala dos frutos da luz. Ele fala de toda bondade, justiça, verdade, em contraste com as coisas das trevas, que não é bondade, não é justiça, não é verdade. Contraste, tá? Verso 11, ele diz assim, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Às vezes a gente se fecha. Não quero nem saber, não é comigo. Reprová-las. As trevas precisam ser desmascaradas, queridos. Nosso Brasil precisa de luz, da luz de Jesus. Da luz de Jesus. E o verso 12, ele diz, aqueles que fazem em segredo, as escondidas, até o mencionar é vergonhoso. Tem coisas que nós temos até vergonha de falar, do que está acontecendo, do que acontece. Temos vergonha. Até o mencionar é vergonhoso. Fazem em segredo, em secreto. De modo geral, o pecado, né, a pessoa tem a tendência de esconder, de não falar. Por exemplo, vou dar um exemplo, a pornografia. A pornografia é um mal que invadiu o mundo. Se você fizer uma pesquisa, e essa pesquisa já foi feita, os sites mais acessados ganham de montão, irmãos. Pornografia. E a gente tem que ter cuidado, irmãos. Irmãos, a santificação tem um preço. Tem um preço.
você quer viver na presença de Deus, há um preço. Há muita coisa suja. E Paulo está falando, ele está enfatizando várias coisas, mas várias vezes ele usa várias palavras para falar de imundícia sexual, de imoralidade sexual. Ele sabia o que estava dizendo, ele sabe por que ele estava orientando a igreja naquele sentido. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia do contexto. E se tivesse hoje Paulo escrevendo, não seria diferente. Porque as pessoas vão, cada dia, descobrindo novas formas de pecar. Queridos, o que Paulo está dizendo? Você quer ser imitador de Jesus? Então, ande como filho da luz. Largue as trevas. Largue tudo isso que não provém de Deus, que até em mencionar é vergonhoso. Se queremos imitar Jesus, irmãos, temos que deixar as coisas das trevas. Verso 13, não é? Ele diz que quando qualquer coisa é trazida para a luz, sua verdadeira natureza é revelada. As trevas, não é? As coisas escondidas. E há coisas que não vêm para a luz para não serem reveladas, que alguém descubra. É melhor confessar, irmãos, nossos pecados, para que eles não sejam revelados depois e venham nos envergonhar. É triste isso, irmãos. E no verso 14, Paulo faz um apelo, e nós falamos isso no domingo, né? Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. A ideia que Paulo diz é, quem está nas trevas é como está dormindo, está no sono da morte, e precisa ser despertado, iluminado. Então ele faz um convite para sair das trevas e viver na luz. Se somos convertidos, se temos uma nova vida em Cristo, irmãos, essas coisas precisam ser extirpadas de nossa vida de uma vez por todas. De uma vez por todas, irmãos. É muito importante isso. E, por último, terceiro destaque que eu faço, somos imitadores de Cristo andando com sabedoria ou em sabedoria. Verso 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. E aí o verso 16 começa dizendo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Andar em sabedoria, ele fala de duas coisas aqui, irmãos. Eu quero destacar 2 pontos, tá? Então, pessoas sábias que andam em sabedoria imitando Jesus, aproveitam bem o seu tempo. Esse versículo, esses 2 versículos, na linguagem de hoje, é um pouquinho parecido, mas eu vou falar aqui, por exemplo, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. A ideia aqui que Paulo está dizendo de remir o tempo é aproveitar o máximo as oportunidades que Deus nos dá. E Deus nos dá oportunidade, irmãos. Irmãos, uma das estratégias do inimigo, que você sabe, quantas vezes já falamos e você já ouviu, né, leu, é a distração, é perder tempo, é não aproveitar o tempo que Deus está nos dando, é gastar tempo com coisas vãs. Então,
é a ideia de aproveitar, de usar bem, é de remir, é tirar o maior proveito. Tá? Esse termo era usado pelos compradores do mercado. É interessante isso. Eu não sei de quem que eu li, mas um comentarista, esqueci de anotar o nome dele aqui, e a ideia é que os comerciantes, os compradores, eles aproveitavam o tempo certo, a oportunidade de fazer uma compra. É essa a ideia, isto é, a oportunidade. Então, queridos, nosso tempo não pode ser desperdiçado. Deus nos deu um dia hoje. E cada manhã eu creio que cada um aqui agradece a Deus pelo dia, por mais um dia. Alguém disse que, eu vi um vídeo assim, se você pudesse vender, você ganhar quantos milhões, acordar com quantos milhões, você teria um dia alegre? Se você acordasse com uma quantia boa aí, qual é? Me ajuda aí, para viver tranquilo assim o resto da vida. 1 milhão, é pouco, irmã. 1 milhão é pouco. Tá bom, ia pular de alegria. Obrigado, irmã, pela sua palavra. É exatamente isso que eu queria ouvir. Pular de alegria. Agora, vamos acrescentar aí, vamos botar 100 milhões, 100 milhões, aí que é pular mesmo, né? Você venderia o seu dia por esse valor? Você não acordar? Não venderia, por dinheiro nenhum. A oportunidade de viver que Deus nos dá, irmãos, a oportunidade, a bênção, o presente de acordar, vale muito, queridos. Mas às vezes a gente passa o dia sem pensar nisso. É um dia atrás do outro, né? E tal, a gente acaba. Mas, irmãos, é isso que Paulo está dizendo, eu preciso aproveitar, né? Moisés, na sua oração, no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos, olha só, contar. Então isso é valorizar, irmãos, é aproveitar o tempo, é não perder as oportunidades. E se a gente pensar um pouquinho, nós estamos perdendo muito tempo com coisas. Eu não estou dizendo que você não possa aproveitar, ter seus momentos de alegria, de lazer, né, de distração, você fazer uma caminhada, você ir para a academia, não estou dizendo nada contra isso, de jeito nenhum, não é? É importante você cuidar da sua mente, do seu corpo é templo do Espírito Santo, nosso corpo, então quer dizer, é bom, agora, tem gente perdendo tempo com coisas que não vão trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai trazer malefício, é aquilo que não edifica, não contribui para o bem. Então, é isso que Paulo está dizendo, irmãos. E aí nós fazemos tantas coisas e deixamos de lado aquilo que é essencial, principal, mais importante, é a comunhão com Deus, é a leitura da Bíblia, é a oração, é a intercessão por alguém. Irmãos, como é importante isso. Então, isso é remir o tempo, é ter sabedoria no viver. Quando você lê Provérbios, está falando de sabedoria, e a sabedoria é o quê? O temor ao Senhor é o quê? Princípio da sabedoria.
a mim, então, reflexão, né, para mim, para você, eu estou remindo o tempo, eu estou aproveitando bem o tempo? E ele diz assim, porque os dias são maus. Os dias são maus. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Humanamente, irmãos, humanamente, a gente não tem boas perspectivas não, irmãos. Graças a Deus pela fé e esperança que nós temos em Jesus. Porque o prognóstico, o que se prevê, irmãos, é algo terrível, especialmente para os nossos netos, para as crianças. As previsões são terríveis. Os dias são maus, o mundo jaz no maligno, então não há tempo a perder. Não há tempo a perder. E a outra coisa que Paulo destaca aqui, as pessoas sábias, elas discernem a vontade de Deus. E o verso 17 diz, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, não tem nada mais gratificante do que você viver no centro da vontade de Deus. Você aproveitar sua vida vivendo segundo a vontade de Deus. E Paulo aos Romanos diz que não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, vivencieis, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É bom conhecer a vontade de Deus, mas não pode ficar só nisso. A gente precisa praticar, vivenciar, experimentar a boa, agradável e perfeita. Você crê exatamente isso, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Mesmo quando as coisas não acontecem como você gostaria, como você planejou, como você pediu até a Deus, mas você crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Irmãos, precisamos ter essa sabedoria de buscar e fazer a vontade de Deus. Enfim, uma pessoa salva, transformada, remida por Jesus, ela vai querer imitar Jesus no seu viver, tá? Imitar o seu mestre, o seu Senhor. Então, como? Apresentei aqui nesse texto 3 formas: andando em amor, vivenciando, praticando o amor, como Jesus fez, andando como filhos da luz, deixando completamente as obras das trevas e vivendo no reino da luz, para o qual fomos transportados pelo Senhor, e andando em sabedoria, aproveitando todas as oportunidades de servir a Deus, testemunhar, falar de Jesus, do Evangelho. Mais uma vez, eu tenho imitado Jesus no meu viver, na maneira que eu me relaciono com os outros, a começar dentro da nossa casa, lá no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, no meus afazeres diários. Eu tenho imitado Jesus. Às vezes a gente é tentado a apenas reagir a uma ação, né? E nem sempre é muito boa agir conforme a ação que nós recebemos. A gente tem que pagar o mal com o bem.
como Jesus fez. Como Jesus fez em todos os seus relacionamentos. Então, imitadores de Jesus. A gente sempre lembra daquele livro, um best-seller. Alguém já citou aí, né? Qual é? Em seus passos que faria Jesus. Se você não leu, leia. Em seus passos que faria Jesus, né? No meu lugar, como é que Jesus agiria? Com a minha esposa, com o meu marido. Mas Jesus não foi casado, pastor. Mas ele deixou princípios. A Bíblia tem princípios. Como é que agiria com meus filhos? Mas Jesus não teve filhos. Mas deixou princípios. Não é? A palavra de Deus tem princípios, tem ensinamentos. Então, como é que Deus age com seus filhos? Imitar o Senhor em todos os nossos relacionamentos. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de sermos imitadores de Jesus. Cada dia, imitadores mais fiéis. Amém?